Prezados colegas, 8º encontro do nosso grupo de estudos em Direito Falimentar, Processualística Falimentar ainda, parte 7, verificação do crédito. Já essa aula aqui vai ser um pouco mais longa que a anterior. Item 1 do caderno, introdução, né? Como eu falei no último encontro, a falência coloca no papel, digamos assim, tudo que o falido deve e tudo que o falido tem para pagar. Basicamente é isso. A verificação do que ele deve pagar é justamente a verificação do crédito. É muito didático. Item 2 do caderno agora, verificação de créditos. É isso mesmo. O artigo 7º da Lei 11.101 de 2005 é bastante clara. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, que deverá valer-se de livros contábeis, de documentos comerciais e fiscais do devedor e de documentos que lhe forem apresentados pelos credores. Ele, o administrador judicial, poderá contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Depois disso aí, o administrador judicial publica um edital com a relação nominal de todas as dívidas. Aponta os credores, os valores atualizados e a classificação dos créditos na forma do parágrafo único do artigo 90. Então ele vai lá, faz uma listinha, um edital, coloca o nome bonitinho dos credores, quanto que se deve a cada um dos credores, a ordem nominal desses credores, né? Você tem que colocar nome por nome, os valores atualizados e também a classificação. Olha, o credor fulano da Silva é hipotecário, devo R$1 milhão a ele. O credor Zezinho não é hipotecário, é quirografário, devo tantos R$1.000 a ele. O fulano Beltrano da Silva está na categoria do microempresário individual e a ele se deve R$5.000. É assim mesmo. Naturalmente, nós temos aqui uma operação humana, né? Então pode ser que haja um equívoco sem má fé. Isso é plenamente natural, ainda mais quando há muitos credores. Acontece mesmo. Em matemática, conta, acontece. Pode ocorrer, como eu falei, um erro de digitação, um esquecimento, uma falha material, um erro humano. Por isso, justamente por isso, a lei assegura aos credores o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências a respeito do que se relacionar no primeiro edital. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 7º. Então, lançou o edital e tem um credor que se achou injustiçado. Olha, na verdade não é 500 mil, na verdade é 700 mil reais. Justamente por isso, como eu falei, eles terão 15 dias para falar, olha, está errado isso aí. Feito isso, né, feita a habilitação ou a divergência nessa fase extrajudicial ainda, o administrador tem a chance de corrigir o edital e aí ele publica um novo edital em até 45 dias e ele deve indicar local, horário e prazo comum em que os interessados, leia-se, credores, comitê de credores, devedor, sócios do devedor e Ministério Público, prazo esse de 45 dias, ou melhor, prazo comum, ele tem 45 dias para publicar um novo edital, tá? Nesse novo edital ele deve fixar um prazo comum, agora sim, para que os interessados logrem acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação desse novo edital. Isso está no parágrafo 2º. Então, publicou o novo edital. Olha, credor, você que reclamou, de fato, você pediu 700 mil, eu coloquei 500 mil, mas na verdade são 600 mil. Se você quiser, prazo comum de X dias para comparecer aqui e pegar os documentos. Por que é importante pegar os documentos? Porque depois do segundo edital, a lei abre espaço para a judicialização da questão. Da publicação do segundo edital em diante, abre-se um prazo de 10 dias para que o comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público apresentem ao juízo, da falência, obviamente, impugnação contra a relação de credores. É o artigo 8º caput da Lei 11.101 de 2005. Se nenhuma impugnação for feita, o que é muito raro nas grandes falências, o juiz homologa o edital como quadro geral de credores. É o artigo 14 caput. Essa impugnação aí é autuada em separado. Cada impugnação gera um caderno processual novo, a ser apensado aos autos da falência propriamente dita. Parágrafo único do artigo 8º. A procedimentalística dessa impugnação vem regrada nos artigos, principalmente nos artigos 13, 14 e 15 da Lei 11.101. Ela deve ser dirigida ao juízo através de petição, então você impugna mediante petição, devidamente instruída e com a indicação de provas
que se considerarem necessárias. Quando eu falei aqui devidamente instruída, tem tudo a ver com aquilo lá atrás, né? Quando o administrador judicial fixa um prazo comum para que os interessados compareçam para buscar documentos, essa instrução da petição inicial da impugnação em juízo tem tudo a ver com essa questão. A lei abre chance suficiente para que ele instrua o seu pedido e fale, olha, juiz, ele está errando. Na verdade, ele não é 600 mil, é 700 mil, tá aqui, eu tenho como provar. Se alguém impugnar, e muitas vezes é o caso, impugnar em juízo, os credores são intimados para contestação em até 5 dias. Eles poderão juntar documentos e indicar provas que acharem necessárias. Transcorrido esse prazo aí, o devedor e o comitê de credores, se o comitê existir, serão intimados para manifestação no prazo comum de 5 dias. Feito isso, o administrador judicial é intimado pelo juiz para emitir um parecer no prazo de 5 dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação. Depois de tudo isso aí, o que acontece, Marcelo? O juiz, letra A, determina a inclusão no quadro geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas. Letra B, julga as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando de cada crédito o valor e a classificação. Letra C, fixa em cada uma das restantes impugnações os aspectos controvertidos e decide as questões processuais pendentes, um saneamento das impugnações, portanto. E letra D, determina as diligências probatórias necessárias em cada uma das impugnações, podendo inclusive agendar uma audiência de instrução. Então cabe em tese instrução nas impugnações. Item 3 do caderno, tutela recursal contra a decisão da impugnação contra a relação de credores. Nos termos do artigo 17 da Lei 11.101 de 2005, da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Então, agravo é a decisão certa. Ou melhor, é o recurso correto contra a decisão da impugnação contra a relação de credores. Recebido o agravo, o relator do caso poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar, ou o relator poderá determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro geral de credores para fins de exercício de direito de voto em Assembleia Geral. É o parágrafo único do artigo 17 da Lei Falimentar. É dizer, o agravo de instrumento contra a impugnação à lista de credores não traz em si o efeito suspensivo. Então, a suspensão depende de decisão do relator competente. Nós temos aqui suspensão ope iudicis e não ope legis. Eu fiz um fluxograma sobre tudo isso aí no item 4 do caderno. E a gente pode dizer tranquilamente, e até didaticamente, que o sistema que apura os créditos no juízo falimentar é bifásico. No juízo falimentar não, né? Mas no grande fato jurídico falência. No primeiro momento, a questão é toda extrajudicial. Depois é que ela passa a ser judicial. Coloquei isso numa tabela bem didática, num fluxograma muito didático aí no caderno. Vocês vão ver depois quando eu postar o PDF. Fase extrajudicial de verificação de créditos. Aí vem tudo em amarelo. Primeiro, o administrador judicial publica um edital com a relação nominal de todas as dívidas. Ele faz um edital apontando credores, valores atualizados, classificação dos créditos, etc. Segundo, a lei assegura aos credores o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências a respeito desse primeiro edital aqui. Terceiro, o administrador publica um novo edital, ele faz um novo edital em até 45 dias. Nesse segundo edital aqui, depois das habilitações e divergências, ele deve indicar o local, um prazo comum indicando local, horário, para que os interessados, eventuais interessados, busquem documentos. Certo? Deixa eu só corrigir uma coisa no caderno. Buscar documentos. Muito bem. Isso que eu falei é a fase extrajudicial da apuração de créditos. Depois desse segundo edital e desses prazos, surge a possibilidade, não é obrigatório, mas há a possibilidade da fase judicial da verificação dos créditos.
Até fiz uma seta em vermelha lá que sobe na folha anterior. Publicado o segundo edital, a lei abre prazo de 10 dias para que o comitê, qualquer credor, devedor ou seus sócios ou MP apresentem ao juízo uma impugnação. Se nenhuma impugnação for feita, vou até corrigir o caderno que tem um erro aqui, impugnação à lista de credores. Muito bem. Se nenhuma impugnação for feita, o juiz homologa o edital como quadro geral de credores. Se a impugnação for feita, ela será autuada em separado. Cada impugnação gera um caderno processual novo a ser apensado aos autos da falência propriamente dita. Então você tem lá o caderno, o grande caderno da falência, alguém faz impugnação, você junta em apenso a impugnação. É assim mesmo. A impugnação deverá ser dirigida ao juízo através de petição, devidamente instruída e com indicação de provas que se considerarem necessárias. Se alguém impugnar, os credores são intimados para contestação em até 5 dias. Contestação curta, 5 dias. Eles poderão juntar documentos e indicar provas que acharem necessárias. Transcorrido tal prazo, o devedor e o comitê de credores, se o comitê existir, são intimados para manifestação no prazo comum de 5 dias. Mais um passo. O administrador judicial é intimado, então, pelo juiz para emitir um parecer no prazo de 5 dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional em empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação. Depois disso, o juiz A. determina a inclusão no quadro geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas. B. julga as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, um julgamento antecipado do mérito ou da lide, mencionando de cada crédito o valor e a classificação. Letra C. Fixa em cada uma das restantes impugnações os aspectos controvertidos e decide as questões processuais pendentes. Ele faz um grande despacho saneador, uma decisão interlocutória saneadora. E letra D, finalmente, determina as diligências probatórias necessárias em cada uma das impugnações, podendo inclusive agendar uma audiência de instrução. Esse foi o nosso 8º encontro. Eu volto ao 9º encontro para continuar com a processualística falimentar, estudando com vocês a liquidação do processo falimentar. Um abraço, pessoal. Até mais.